comigo, gente boa? Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia que você merece, que você respeita, pessoal. Na aulinha de hoje, iremos falar um pouquinho a respeito dos polímeros. Também é um assunto extremamente abordado nos principais vestibulares. A primeira diquinha do teacher é: uma vez que eu me refiro aos polímeros, eu estou pensando exclusivamente em macromoléculas. Ou seja, pessoal, são moléculas extremamente gigantescas. E essas moléculas grandes, elas são formadas por monômeros, pessoal. Ou seja, para a gente formar uma macromolécula, eu saio necessariamente de moléculas menores, que seriam esses monômeros. Uma vez que eu penso nos homopolímeros, pessoal, eu teria o que? Homo da ideia de igual, ou seja, eu tenho monômeros iguais, tudo bem? Esses monômeros, evidentemente, eles seriam iguais. Uma vez que eu me refiro a copolímeros, eu tenho necessariamente monômeros diferentes. Então, o teacher colocou uma bolinha e eu vou tentar colocar um quadradinho para vocês, moçada. Aí sim, hein, teacher? O teacher e a tecnologia. Uma curiosidade, que o primeiro polímero que foi sintetizado, isso aqui aconteceu em 1909. Na verdade, em 1909, quando aconteceu a síntese da baquelite, os cientistas da época, eles não conheciam com muita clareza, de fato, essas reações que a gente vai comentar um pouquinho hoje. A partir de 1909 para cá, deu origem ao que a gente chama de Era dos Plásticos. Convém ressaltar que essa Era dos Plásticos a gente vive atualmente intensamente quando a gente associa o petróleo, moçada. A nossa principal dependência do petróleo hoje é necessariamente os plásticos. Tudo bem? Aluninhos, se liga nesse dado. De 1950 para cá, foram produzidos aproximadamente 8,9 vezes 10 elevado à nona toneladas de plástico. Ou seja, 8,9 bilhões de toneladas de plástico. Pode crer? Então, esse plástico produzido de 1950 para cá, eu tenho certeza que aproximadamente 71% desses 8,9 bilhões de toneladas, olha que impressionante, 55% se encontra onde? No meio ambiente. Olha que triste. 9% isso aqui já foi incinerado. Possivelmente eu estou me referindo aos plásticos utilizados em hospitais, por exemplo. E apenas 7% desses plásticos foram reciclados. Ok? Aproximadamente 29% desses plásticos se encontram ainda em uso. Convém ressaltar que o grande problema do plástico é quando você adquire algo, utiliza e joga fora. Por exemplo, copo descartável, sacolinha, garrafinha de água mineral. Esse é o grande problema do plástico. Hoje em dia, nós conhecemos também um outro probleminha. Esse outro probleminha se chama microplástico. Nós não sabemos a médio e longo prazo os efeitos desses microplásticos no nosso organismo, pessoal.
Pode crer? Então tá bom. Eu sei que polímeros são macromoléculas. Essas macromoléculas, elas são formadas de forma, eu posso pensar que um polímero ele pode ser sintético, ou seja, o homem vai ao laboratório e podemos dizer que ele acaba imitando a natureza. E esses polímeros podem ser também polímeros naturais. Pode crer, meu amigo? Então tá bom. O foco agora seria a obtenção desses polímeros. Ensino médio, moçada, nós iremos focar principalmente em duas situações: polímeros de adição e polímeros de condensação. Sempre quando eu me refiro a polímeros de adição, necessariamente eu tenho um único produto. Lembra lá das reações inorgânicas de síntese ou adição. Essas reações, necessariamente, elas formam um único produto. Então a ideia é o seguinte: eu vou sair de um monômero. O primeiro exemplo que o teacher vai mostrar para vocês é o polímero mais consumido no mundo, utilizado na fabricação de sacolas, copos, garrafas, brinquedos e etc. Evidentemente, eu vou sair de um monômero. Esse monômero seria uma molécula pequena. Se eu penso na nomenclatura desse monômero, aluninhos, eu posso falar assim, ó, 2 átomos de carbono, isso aqui é et, uma insaturação, isso aqui é em, hidrocarboneto, isso aqui é o O. Então esse cara, evidentemente, seria o eteno. A grande sacada desse monômero é romper essa ligação pi. Uma vez que eu tenho uma ligação dupla, necessariamente é uma ligação sigma e uma ligação pi. Uma vez que a gente rompe essa ligação pi por meio de uma temperatura elevada, a presença de um catalisador, eu tenho algo parecido com isso, aluninhos. Olha só, eu tenho CH2, a ligação pi ela foi rompida e eu tenho CH2. A ideia é como se fosse um Lego, aluninhos. A gente vai encaixar esse monômero em outro monômero. Então, beleza. Se eu vou encaixar esse monômero em outro monômero, em outro monômero, em outro monômero, e isso se repete N vezes, eu tenho certeza que eu consigo obter um polímero. Então eu vou colocar um N aqui ao lado, significa dizer que esse processo se repete N vezes. E eu vou colocar um N aqui na frente, significa dizer que eu também tenho N moléculas de reagente. Uma vez que eu faço isso, esse polímero, ele tem um nome. E o nome desse cara, a gente vai chamar isso aqui de poli da ideia de muitos, ok? Polietileno. Polietileno. Pode crer, moçada? Então, toda vez que eu me refiro a um polímero de adição, a gente vai romper ligação pi, beleza? Originando, assim, uma macromolécula. O segundo exemplo mencionado pelo teacher é utilizado em revestimento de panelas. Então, eu vou sair, pessoal, desse monômero aqui. Quem que é esse cara? Esse cara eu posso falar que é o 1,1,2,2. O átomo de flúor apareceu 4 vezes, então isso aqui seria tetra, flúor, tudo junto, pessoal. O que? Tetrafluor, et, 2 átomos de carbono, devido à presença da insaturação,
terminando com O. Novamente, meus amores, essa ligação pi, a gente rompe essa ligação pi. Uma vez que essa ligação pi ela foi rompida, agora fica mais fácil para a gente formar a macromolécula. 2 átomos de flúor, 1 de carbono, uma ligação simples e mais 2 átomos de flúor. Essa macromolécula, isso aqui se repete N vezes, tudo bem? A molécula do reagente também se repete N vezes e o que a gente forma é o que a gente chama de Teflon. Teflon é bastante utilizado em revestimento de panelas. Pode crer, moçada? Nesse terceiro exemplo, vamos mostrar a formação de um produto que é bastante utilizado como isopor, ok? Esse isopor, ele surge desse monômero. Quem que é esse cara aqui, teacher? Na cadeia principal, eu tenho 1 e 2 átomos de carbono. Então, eu posso falar assim, ó, um tracinho fenil. Esse aromático na forma de radical, ele entra como fenil. Tudo bem? Tudo junto. 2 átomos de carbono. 2 átomos de carbono é ET. Uma insaturação em, tudo bem? Hidrocarboneto, termina com O. Um fenil eteno, moçada. Novamente, iremos romper essa ligação pi devido à presença de uma temperatura elevada, presença de catalisador. Abre a possibilidade para 2 ligações na extremidade do composto. Pode crer? Então, nós temos CH ligado ao aromático. Pode crer, meus amores? Sim ou não? Ou seja, eu vou encaixando um monômero no outro e eu formo, evidentemente, uma macromolécula. Isso aqui se repete N vezes e eu também tenho N vezes essa molécula do reagente. Eu vou dar origem ao que a gente chama de poliestireno. Tudo bem, moçada? Esse poliestireno, evidentemente, é o polímero. Então, esse 1-fenil-eteno, eu poderia chamá-lo de estireno. Teacher, é muito legal. Eu também acho, aluninhos. No quarto e último exemplo referente a polímero de adição, observa que esse composto é o que dá origem à borracha natural. Segundo fofoquinhas históricas, quando os espanhóis chegaram ao Brasil, eles já observavam vários índios brincando com essa borracha natural, que é extraída da seringueira, o que a gente chama da extração do látex. Extração do látex. Esse látex, moçada, ele vai possuir algo próximo de 35% desse monômero representado para vocês. O nome desse cara, eu tenho certeza que o carboninho de número 1 é esse aqui. 1 átomo de carbono, 2, 3 e 4 átomos de carbono. Eu tenho um metil aqui. Tudo bem, meus amores? A nomenclatura desse composto ficaria assim: 2-metil.
A cadeia principal são 4 átomos de carbono, eu posso escrever tudo junto, but, tracinho, 1,3 em hidrocarboneto O. Agora tem um detalhe muito importante, quando eu tenho 2 ou mais insaturações, a gente costuma adicionar o A. Então ficaria assim, ó, 2-metil-buta, 1,3 de N. Nesse caso especificamente, eu observo uma insaturação aqui e outra insaturação aqui. Na verdade, o que vai acontecer? Eu quero gerar uma entrada aqui e uma entrada aqui para a gente formar o polímero. Então, o que vai acontecer? Essa insaturação, ela vem para a região central, essa também vem para a região central. Ao invés de ter uma ligação aqui, moçada, eu vou representar 2. Seres das trevas, eu tenho 4 átomos de carbono na cadeia principal. Pode crer? Nesse carbono de número 2, eu tenho um metil. Observa que eu vou preservar a quantidade de hidrogênio do reagente. Nesse primeiro carbono, 2 átomos de hidrogênio. No segundo carbono eu não tenho hidrogênio, no terceiro eu tenho e no quarto eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Aluninhos, então observa com carinho que essa insaturação ela está aqui agora, ó. 1 e 2. Tudo bem? Abriu uma entrada nessa extremidade e outra entrada nessa extremidade. Então, esse monômero ele se repete N vezes e a quantidade de moléculas do reagente também se repete N vezes. Ô, gente boa, toda vez que eu me refiro a polímeros de condensação, eu tenho certeza que eu estou juntando o quê? Monômeros diferentes. E toda vez que ocorre a junção de monômeros diferentes, acontece a eliminação de moléculas pequenas. Geralmente, essas moléculas pequenas, isso aí é basicamente água. O primeiro exemplo que o teacher vai mostrar para vocês seria a síntese do nylon. Uma fofoquinha histórica. A síntese do nylon aconteceu em aproximadamente 1937. As meias de nylon dessa época, isso aí dava para amarrar um caminhão e puxar. Só para você observar a resistência dessas meias de nylon. Na Segunda Guerra Mundial, meus amores, o nylon foi bastante utilizado na produção de linha de nylon, na produção do tecido específico utilizado em paraquedas, até colete à prova de balas dava para ser produzido por nylon. Pode crer? Então, quando eu olho para essa reação, o que a gente chama de nylon 66, observa que eu tenho 6 átomos de carbono aqui, tudo bem? 1, 2, com mais 4 na região central. E eu também tenho 6 átomos de carbono aqui. Aluninhos, recordar é viver. Essa função orgânica da extremidade, que a gente observa que isso aparece 2 vezes, o nome dessa função orgânica, concorda comigo que eu estou falando do ácido carboxílico. Carboxílico. Tudo bem? Quando eu observo essas funções orgânicas presentes aqui na extremidade, o nome dessas funções orgânicas eu estaria me referindo a quem? A amina.
Pode crer, aluninhos? Só para a gente treinar, qual é a nomenclatura desse composto? Eu posso chamá-lo de ácido. Se tem 6 átomos de carbono, isso aqui é X. Tudo bem? Ligações simples. Ligações simples entre carbono é AN. Aluninhos, o ácido carboxílico apareceu aqui e apareceu aqui. Então, seria hexandioico. Para a gente deixar essa palavra bonitinha, a gente vai chamar isso de hexanodioico. Tudo bem? A nomenclatura desse composto para treinar, observa que eu tenho um NH2 nas duas extremidades. Eu vou identificar esse NH2 como amino. Então, ficaria 1,6 de amino. Pode crer, moçada? A gente iria escrever isso tudo junto, porém começa com H. Eu tenho 6 átomos de carbono, é X. Ligações simples entre átomos de carbono, AN. Tudo bem? Finalizando com O. Então, a nomenclatura desse composto seria 1,6 de amino hexano. Aluninhos, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar um verdão bonito, eu vou mostrar para vocês que esse OH dessa molécula interage com esse hidrogênio dessa molécula, liberando evidentemente água. E esse OH dessa molécula interage com o hidrogênio dessa molécula, também liberando água. Ou seja, 2 moléculas de água são produzidas. Pode crer? Agora eu ficaria assim, ó. Esse monômero, que é conhecido também como poliamida, ficaria algo parecido com isso. Eu iria começar por essa carbonila. Então, isso aqui ficaria mais ou menos assim. Tudo bem? Essa carbonila estaria ligada a CH2 repetindo 4 vezes. CH2 repetindo 4 vezes. Esse CH2 estaria ligado a essa carbonila. Pode crer? Essa carbonila que eu vou destacar para vocês, esse átomo de carbono, ele se liga agora a esse átomo de nitrogênio. Então, ficaria assim, meus amores, ó. Tchansky, esse nitrogênio tem um hidrogênio ligado a ele. Atenção, esse nitrogênio está ligado ao CH2 repetindo quantas vezes? 6 vezes. Depois eu tenho um nitrogênio ligado a quem, aluninhos? A hidrogênio, e vai abrir uma entradinha aqui. Detalhe muito importante, isso aqui se repete N vezes. Isso aqui se repete 2N vezes. Eu teria aqui também, aluninhos, N vezes aqui e N vezes aqui. Ok? Preste muita atenção quando eu me refiro aos polímeros de condensação, que sempre vai gerar uma molécula pequena, que geralmente é água. Pode aparecer também alguma molécula de álcool, moçada, beleza? Esse nylon 66 também é conhecido como poliamida. Belezinha, moçada? Tamo junto? Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima.